Bora, fiel, se liga nessa notícia urgente do Maicon que pode deixar o Corinthians e ir pro Atlético Mineiro. Os caras fizeram uma proposta lá pro Shakhtar, já que o Coringão está no impasse sobre o tempo de contrato do Maicon com o Corinthians. Se liga só no que a mídia falou sobre essa situação, deixe o seu like, se inscreva no canal e comenta aí se você gostaria que o Maicon ficasse ou vazasse do timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Voltamos neste Equipe F falar do Maicon, jogador que estava no Corinthians emprestado pelo Shakhtar Donetsk, que havia conversa para contratá-lo em definitivo, mas o Atlético Mineiro está entrando nessa história. Bruno Andrade, conta pra gente. O Corinthians corre sérios riscos de perder o volante Maicon para o Atlético Mineiro, uma apuração minha e também do André Hernan. Nos últimos dias, o Corinthians aceitou todas as condições para uma transferência em definitivo do volante. O Shakhtar Donetsk com 50% dos direitos econômicos do jogador, mas entregaria sem custos os outros 50% para o Corinthians, que consequentemente assinaria com o Maicon por 3 anos, um contrato de longa duração. A questão é que nas últimas horas o Timão resolveu mudar as condições do acordo, sobretudo com o jogador, diminuindo a proposta de 3 para 2 anos. Isso revoltou o Shakhtar Donetsk, que em pouco tempo viu o Galo batendo a sua porta, não só aceitando todas as condições, como já fazendo uma proposta para o Shakhtar e para o jogador, ou seja, o futuro do Maicon nesse momento indefinido. O Corinthians segue na briga, mas se não mudar esse acordo, o Shakhtar deixou bem claro que vai abrir negociações e vai aceitar a proposta do Atlético Mineiro. Obrigado, Bruno. Quer dizer, o acordo era de 3, o Corinthians falou, não, quero 2. Os ucranianos não curtiram. O que você acha disso, Porque o Corinthians mudou quem estava à frente das conversas, né? Era o Fabinho Soldado, que começou a conversar. Agora é o Marcelo Paz, que toma conta do futebol do Corinthians. O Corinthians enxerga o seu limite. Assim, eu, sinceramente, sem conhecer os detalhes do contrato, não veria problema, assim, para o Corinthians manter o Maicon em dar 3 anos de contrato. A temporada do Maicon, a temporada não foi boa, mas ela terminou bem. O Maicon terminou a temporada num status de relevância. Ele é o capitão do time e é um jogador que, nas mãos do Dorival, cresceu dentro de um meio-campo que teve muitos problemas ao longo da temporada. E eu acho que o mais importante, assim, na ótica do Corinthians, não é nem só avaliar o Maicon, se o Maicon está muito bem ou muito mal. O Corinthians não está na posição de perder titulares, na condição, porque o Corinthians não pode contratar. O Corinthians vai receber a premiação da Copa do Brasil e vai pagar o transfer ban. Não é simples assim. A premiação da Copa do Brasil, ela tem a chance de ficar metade embargada para a Caixa Econômica, por uma questão contratual muito mal conduzida pelo Corinthians nos últimos anos. Tem encargos. O Corinthians está tentando convencer o Santos Laguna, que é quem entrou com o pedido de transfer ban, a quem o Corinthians deve pelo Félix Torres, para tentar pagar menos do valor, parcelar o valor, pagar uma parte à vista, outra parcelar, e o Santos Laguna não quer conversa, ou me paga os 40 que deve, ou não tem conversa. Então o Corinthians não pode contratar. E para além disso, perder um jogador, o capitão do time nessa circunstância, é muito problemático. Então, assim, eu sinceramente não veria problema em o Corinthians dar 1 ano a mais de contrato para o Maicon. Mas está muito claro, pelo que disse o Bruno, que se não der, o Atlético Mineiro vai e pega, porque o Sampaoli está montando o time e o Maicon chegaria de graça para um time. É um jogador que não está em destaque, mas é um jogador que compõe muito bem o elenco nessas condições de contrato. Nos 2 últimos empréstimos, o Corinthians deveria aportar 1 milhão de euros. Ele não pagou. Né? Mas o Corinthians não aportou. E o Shakhtar parece que está perdoando até isso. Isso. Né? Abrindo mão até disso, né? Porque era uma outra possibilidade de um transfer ban que o Corinthians tinha. E ainda é um concorrente direto, né? Porque são as mesmas competições. Qual é o modelo de negócio? O Shakhtar está cedendo o Maicon em definitivo para Corinthians ou para Atlético em troca de 50% de uma futura negociação. O Maicon está batendo 30 anos. Assim, a chance do Maicon ser negociado por um valor assim, nos próximos 2, 3 anos não é tão grande assim. É bom lembrar que o Maicon vem de 2 lesões sérias. Sim. Né? Eu acho ele bom jogador, mas é um bom negócio que pinta aí, né? O Maicon, quando surge e o Paulinho vai embora para o futebol europeu, o Tite o chama do Paulinho com rodinhas. Vocês estão lembrados disso? Ele vira titular mesmo nas mãos do Fábio Carille, no time de 17, mas ele sobe temporada antes na mão. E aí o Maicon aparece como esse jogador sendo o canhoto que arrumava todo o time do Corinthians. Só que as lesões desses últimos tempos o tiraram das suas melhores atuações e até, como disse o Zupac, em um dado momento bem, em um dado momento não tão bem assim, está machucado, volta de lesão, está em recuperação.
Agora, claro que o Atlético não tem um jogador com essa qualidade. E o Corinthians também não tem. E aí, Qualidade não falta ao Michael. O Corinthians tem problemas no meio-campo, tipo o Martínez. O Martínez está preso na Venezuela. O Martínez foi para a Venezuela para renovar o seu passaporte. Segundo o Corinthians tinha de informação, isso poderia demorar até 6 meses. Isso antes do problema que aconteceu agora na Venezuela. Agora, com essa questão diplomática na Venezuela, fica ainda mais complicado. Então, o Corinthians, que já não pode contratar, e não sabe por quanto tempo vai ficar sem um dos seus meio-campistas, que está sempre jogando. Pode ficar sem mais um. O Dorival só tem problema, cara. Tem uma notícia boa pro Dorival. Mineiro, mas trazendo o Corinthians para a jogada. A Nath Andrade chega com os destaques de um debate, de uma situação real do Galo querer o Maicon, que foi muito importante na caminhada do título da Copa do Brasil para o Corinthians. Fala, fã de esportes! O Atlético segue se movimentando no mercado em busca de reforços. Segundo a apuração de André Hernan e Bruno Andrade, o alvo da vez é o volante Maicon, que estava no Corinthians por empréstimo e pertence ao Shakhtar Donetsk. O jogador já tinha um acerto próximo com o clube paulista, mas mudanças nas condições contratuais desagradaram o Shakhtar, e o alvinegro mineiro aproveitou a situação para entrar na disputa pelo atleta. O jogador chegaria para repor uma posição que causou preocupação no Galo em 2025, já que a equipe só contava com Fausto Vera e Alan Franco como volantes de ofício. Franco desfalcou a equipe em vários momentos da temporada, pelas constantes convocações para a seleção do Equador. Já Fausto Vera chegou a pedir para não jogar no meio do ano, alegando ter propostas para sair e medo de se lesionar. O jogador não estava mais nos planos de Sampaoli e foi emprestado ao River Plate. Os empresários de Maicon já sabem do interesse do Galo e aguardam só a aprovação do Shakhtar Donetsk para seguir em frente com a proposta. Vamos lá, essa é uma notícia que ela surpreende porque o Corinthians foi campeão e houve o acordo, né? Fez o acordo Então a gente já divulgou a notícia, olha, o Corinthians se acertou, tem ainda que pagar o Shakhtar, mas veio o Maicon, e aí aparentemente o Galo vê uma oportunidade, opa, você se acertou, é que o Shakhtar não é mais uma situação do Maicon jogar lá. Vou entrar aqui no jogo e estar nessa briga para ter o jogador. Como é que você vê Maicon, Corinthians e Galo? Toda a identificação do Maicon e entendendo que o Corinthians tem tido dificuldades, não, né? O Corinthians tem uma limitação para contratar, claro, né? Eu acho que faz sentido o Atlético entrar diretamente na negociação. Vamos falar, né, Felipe? Há quanto tempo o Shakhtar já mostrou que não tem interesse na permanência do Maicon? Porque ele fica em empréstimo há um tempão. Ou seja, o Shakhtar não conta com ele no seu dia a dia para ganhar 3 pontos nos seus campeonatos. O Atlético está observando isso. A carência de volantes no elenco é gigante. Tanto que o Atlético só tinha o Alan Franco para jogar. E quando o Alan Franco não podia jogar, um Deus nos acuda. Ainda no início da temporada sai o Fausto Vera, aí é Deus nos acuda. Aí é totalmente. O Maicon seria, sim, uma oportunidade que o Atlético está vendo para a negociação. Muda o olhar. Eu acho que o Corinthians sentiria falta. Opa! Eu vejo o Ranieri como o primeiro volante, o protetor, o que faz a função mais perto dos homens de defesa. O Maicon pode sair mais pro jogo, mas o Maicon também pode ficar. Com essas características, com essa facilidade de fazer os dois movimentos, né, o ofensivo e o mais defensivo, é difícil encontrar. Acho que o Corinthians tem que fazer o possível, e talvez o possível seja conversa, né, para permanência do Maicon. Voltar para o Brasil, falar do mercado da bola, porque o Corinthians voltou ao trabalho nesse sábado. Marcelo Paes, o novo executivo de futebol, teve seu primeiro contato com jogadores e a sua comissão técnica. Se liga. Fala, pessoal, acabaram as férias do Corinthians, o elenco se reapresentou neste sábado aqui no CT Joaquim Grava. Claro que a Fiel esteve presente, né? Bastante torcedores aqui na porta, tirando foto, pedindo autógrafo para aqueles jogadores que pararam gentilmente ali no carro, né? Agora, teve uma ausência
ausência sentida, viu? O atacante Yuri Alberto não se reapresentou com os demais jogadores, ele viajou para a Itália em busca da cidadania italiana. Esse compromisso, ele já estava acertado com a diretoria do Corinthians desde o ano passado. O que chama a atenção é que o camisa 9, ele já teve uma proposta da Roma, né? Inclusive, essa proposta foi recusada pelo jogador. Mas vale lembrar que Yuri Alberto renovou recentemente o contrato com o Corinthians até julho de 2030, então pode ser realmente só uma coincidência. Agora, Marcelo Paz começou a trabalhar efetivamente com os jogadores e diretoria. O novo executivo de futebol precisa definir o futuro de alguns jogadores. Romero e Thales Magno tiveram os vínculos encerrados e não vão renovar. O Timão publicou agradecimento especial para o ídolo paraguaio. O contrato de Andileri também terminou, mas o lateral ainda negocia uma renovação. A gente sabe que o ano de 2025 do Corinthians foi com 2 títulos, mas a gente sabe também que futebol a gente tem que estar se provando a toda hora, e 2026 a gente vai batalhar aí para também ter conquistas. O volante Maicon, ele tem um acordo ali com o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, vai continuar do Corinthians pelo menos até 2027. Agora, reforços por aqui, nada disso, né? Até porque o Corinthians está com o transfer ban ativo, não pode contratar nem registrar novos jogadores por conta aí da dívida com alguns atletas, né? E aí o Marcelo Paz vai ter que trabalhar em conjunto com o setor jurídico do clube para derrubar esse transfer ban. O Corinthians estreia na temporada no Campeonato Paulista no próximo domingo, diante da Ponte Preta em Itaquera. A gente espera ter um bom início de Campeonato Paulista, e aí pouco a pouco ganhando o ritmo de jogo para que a gente possa iniciar o Brasileiro, depois ter a Supercopa. Então a gente está ansioso pelos jogos, mas primeiramente a gente sabe que a gente vai ter que ter uma boa preparação para que a gente possa fazer bonito. Muito bem, antes da gente falar sobre reforços do transfer ban também e do Marcelo Paz, preciso falar uma coisa. O peso dessa camisa do Corinthians, né? Eu estou diariamente fazendo o Dono da Bola Rio, então a gente acompanha o Vasco muito de perto. Foi uma comoção essa final de Copa do Brasil, e o Corinthians num ano de impeachment, de problemas, com dívida aumentando, com incertezas, com transfer ban. O Corinthians ganha o Campeonato Paulista, num campeonato forte, onde os times do interior têm investimento, com todo o poderoso Palmeiras no campeonato. O Corinthians vem na Copa do Brasil, mas passou nos pênaltis, então manda tirar do regulamento que tem que passar nos pênaltis, né, que não pode. Então, o Corinthians vai passando com o peso da camisa, com a força da torcida, vai para uma final onde o Vasco, muita gente na torcida do Vasco estava meio que considerando Vasco campeão, decidir em casa, porque o Vasco foi melhor na primeira partida, na Neoquímica Arena, e o Corinthians vai dentro do Maracanã, sai campeão, impressionante, né? Viu a Tati Tavares nessa pequena gigante trazer pra gente. Hoje, até por conta dessa punição, a maior contratação do Corinthians foi o Marcelo Paz, que é um cara que faz um trabalho incrível diante do Fortaleza, né? A gente, vale ressaltar também a importância do Rogério Ceni nesse processo de reconstrução, tem uma relação muito próxima. Joguei no Fortaleza, apresentei a festa de 100 anos quando estava nesse início, 2018, retomando, então estou sempre me inteirando. O Marcelo é um cara incrível, é óbvio, apesar da torcida do Fortaleza ser gigante, da pressão ser gigante, é diferente no âmbito nacional, né? A quantidade de imprensa, a quantidade de pressão, e aí eu estou trazendo para o nível nacional e mundial. É diferente trabalhar no Corinthians, ele vai perceber com toda a grandeza que o Fortaleza tem, o maior clube do Nordeste. O Marcelo é um cara incrível e eu torço de fato para que dê certo. Agora, tudo que a gente não tem no Corinthians é uma gestão profissional. Governança. Eu não vou nem entrar em complexo, vou falar de governança. E o Marcelo é especialista nisso, até porque é um cara que vem do corporativo, é um cara que é diretor de escola, de formação, um cara que gosta das coisas organizadas, que separou direitinho quem faz o quem manda onde no Fortaleza, desde o marketing, o comercial. Não, e assumiu que errou recentemente no Fortaleza, também com algumas contratações, algumas mudanças. Não, eu errei. Vai errar, o cara tá acertando há 6 anos, final de Copa Sul-Americana, disputando Libertadores, brigando de igual para igual. Agora, é um cara que gosta das coisas organizadas. No Corinthians, pelo menos o de 25, ele vai ter trabalho. E você falou uma coisa, gosta das coisas organizadas. O que não teve no Corinthians foi organização, nem a curto nem a longo prazo. É só você reparar o que foi a temporada conturbada do Corinthians. Para o Marcelo Paz conseguir reproduzir o que fez no Fortaleza, ele vai precisar
trabalhar, ou seja, deixem ele trabalhar, porque a política do Corinthians tá muito conturbada, Olívia, a vida no Parque São Jorge não tá fácil. Só acrescentando, e ele tinha total autonomia no Fortaleza, porque era o presidente, para trabalhar. É preciso que essa autonomia seja igual aqui no... O que eu acho próximo do impossível. A ver, eu acho que vai ser muito difícil, ele vai entender e encontrar outra realidade. Mas Então aí você vê o Atlético Mineiro querendo o Maicon aí do Corinthians, na verdade pertence ao Shakhtar, né? Tava emprestado ao Corinthians. Pra mim, se o Maicon sair pro Atlético Mineiro é uma burrice do caramba, mano. O cara vai jogar Libertadores aqui, tem a Supercopa, pra ir pro Atlético pra jogar nada. Jogar Campeonato Mineiro, jogar Sul-Americana, pelo amor de Deus, mano. E tudo, o impasse é um aninho de diferença. O Shakhtar quer 3 anos de contrato, né? E o Corinthians quer oferecer 2. Então tá esse empecilho aí. Mas eu creio que ele vai ficar no Corinthians. Claro que o Maicon, nesses anos que ele tá emprestado aqui, dá pra contar nos dedos as vezes que ele jogou bem, né? Claro que tem 2 lesões graves de joelho e tal. Mas ele foi importante também na Copa do Brasil. E a permanência dele, a única coisa que eu gostaria é porque a gente não pode contratar, tá com o transfer ban. Então, você começar a perder jogador e não poder contratar, aí, pelo amor de Deus, cara, não dá pra... Às vezes eu vejo alguns comentários aqui, coloca a molecada pra jogar. Não é assim, cara. Tem que colocar aos poucos. Não adianta você querer montar um time só de molecada. Aí é Série B na certa, Então, vamos tentar manter os jogadores que a gente tem. Se conseguir derrubar o transfer ban, aí sim, beleza. Procura outro volante e tal. Mas quanto a gente nessa condição aí de não poder contratar, que até agora o Osmar Stabile não falou nada, se vai pagar, se não vai. Quando perguntam pra ele desvia o foco. Então, cara, não confio em mais nada desse Osmar Stabile. Pra mim, é tudo farinha do mesmo saco. Ele, Duílio, Andrés, Augusto, pra mim, é tudo farinha do mesmo saco esses caras aí. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Se o Maicon fica ou sai. Comenta aí se você gostaria que o Maicon ficasse ou vazasse do Timão. Deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, valeu, é nóis.